Olá, tudo bem? Obrigado por sua visita ao meu blog. E nesta videoaula falarei sobre o seguinte tema: os fluxos migratórios e seus efeitos na produção e na transformação das culturas. Nos últimos anos, com a globalização, houve livre trânsito financeiro impulsionado pelas tecnologias de informação, livre circulação de capitais e mercadorias e mudanças de fábricas de um país para outro. Mas quanto à circulação de pessoas, tem acontecido o contrário. Muros e cercas são erguidos para isolar e segregar comunidades, alegando-se proteção ou defesa de territórios e propriedades. Portanto, nessa aula, vamos analisar esses aspectos. Vemos alguns conceitos básicos, como, por exemplo, o que são fluxos migratórios, migração, imigração e emigração. Qual a diferença desses três termos? Quais são os tipos de migração existentes hoje? Quais são os efeitos da migração? Efeitos econômicos, sociais, culturais e políticos. Veremos qual a relação entre imigração e xenofobia. Você conhece essa palavra? O que é xenofobia? Veremos nessa videoaula. E por fim falaremos sobre os refugiados, que geralmente estão fugindo de guerras e catástrofes naturais. Para início de conversa, iremos analisar esta imagem. Essas imagens. Você sabe onde fica esse muro? Pense um pouco. Se você falou na Cisjordânia, na Palestina, você acertou. Esse muro ele foi construído com o objetivo de separar israelenses e palestinos. E aqui ao lado nós podemos perceber então, analisar o mapa com o mapa de Israel e Palestina mostrando a evolução das várias divisões ocorridas nesse território ao longo dos anos. Esse é um dos muros existentes hoje. Um outro muro que eu quero mostrar para vocês, não um muro, mas uma cerca, é uma cerca que fica na divisa entre Estados Unidos e México. De um lado, San Diego, e do outro lado, a cidade mexicana de Tijuana. Aí foi construída uma cerca para separar, né, esses dois países, uma vez que os mexicanos, né, muitos tentam entrar no país de forma ilegal e daí os Estados Unidos tentam conter nessa grande entrada de imigrantes mexicanos no país. Aqui nós podemos analisar o mapa, né, da região, né? Então aqui acima ao norte os Estados Unidos e abaixo ao sul o México. E aqui está a fronteira, né, entre esses dois países. Antes de falar qual é o conceito de fluxos migratórios, irei analisar um mapa mostrando o movimento de pessoas pelo mundo, né, a partir do século XVI até os dias de hoje. Então, observem aqui, né, que no século XVI, a maioria, né, dos fluxos migratórios ou do movimento de pessoas acontece da seguinte maneira. Representados pela seta azul, né, há muitos imigrantes saindo da Europa em direção ao continente americano. Percebam as setas azuis. Então, há uma saída do continente europeu para o continente americano. É interessante que a partir do século XVIII e também durante o século XIX, há também a saída de africanos vindo para a América, representados pela seta vermelho escuro. Percebam, né? Africanos vindo para a América.
ou seja, né, vinham como escravos. Na Seta Verde, nós podemos ver correntes migratórias de 1830 a 1939. Então aqui novamente, né, os europeus saindo, né, aqui da Europa, vindo em direção ao continente americano. E além de vir para o continente americano, eles vão também para a Austrália, para o sul da África e para o leste asiático. Percebo então o movimento, né, que ocorre ali no século, ali a partir do século XVIII, início do século XVIII e meados do século XX. Depois nós podemos ver, né, que depois da Segunda Guerra Mundial, por essas setinhas menores vermelhas, um outro movimento. Agora a Europa está recebendo muitos imigrantes. Por vários anos, né, saíam pessoas da Europa, agora estava recebendo e vindo de várias regiões do mundo, né, especialmente da Ásia e da África. Então, um pequeno histórico aí, né, do movimento de pessoas, né, a partir do século XVI até os dias de hoje. Aqui nós temos mais um mapa que apresenta os principais fluxos migratórios no final do século XX e no início do século XXI. Aqui nós podemos ver as principais regiões de destino de imigrantes, que são especialmente a América do Norte, tanto os Estados Unidos como no Canadá, especialmente os Estados Unidos, a Europa Ocidental, a Austrália, a África do Sul e também o Brasil e a Argentina. Então, são essas regiões que recebem mais imigrantes no mundo hoje, especialmente os Estados Unidos e Europa. E na cor amarela nós podemos perceber regiões de saída de imigrantes. Então, nós temos aqui o México, a África do Norte, o Sudão e a Somália, a África Central e Austral, a Península Indostânica, a Coreia do Sul, né, e o Sudeste Asiático. Essas são regiões de repulsão de pessoas, ou seja, saem imigrantes dessa região. Bom, então agora que nós analisamos ali os mapas, né, falamos sobre esse fluxo migratório ao longo dos anos, o que são os fluxos migratórios? Então, os fluxos migratórios são os movimentos de pessoas, tanto internamente como internacionalmente. Os fluxos migratórios fazem parte do processo de globalização. E esse processo de globalização, né, com toda essa movimentação de pessoas, ocorre graças ao desenvolvimento de diversificados meios de transportes, que reduziu o tempo e as distâncias, favorecendo o deslocamento de grandes contingentes populacionais pelo mundo, criando diversos tipos de migrações. Então, por exemplo, os aviões, né, hoje o preço da passagem de avião é extremamente barato, né, em comparação com alguns anos atrás. E isso então diminui as distâncias, né, facilita as viagens de um continente para outro. Migração são movimentos migratórios entre países e continentes, causados principalmente devido ao desenvolvimento desigual das regiões do mundo e da multiplicação de conflitos. Então, migração de pessoas ou migração são movimentos de pessoas, que pode ser entre países e continentes. Só que se esse movimento ocorre internamente dentro do país, também recebe o nome de migração. Porém, nesta aula nós vamos falar de migração entre países e continentes. Mas se ocorrer internamente, também é considerado migração. Qual é a diferença entre emigração e imigração? Bom, a emigração acontece quando um indivíduo sai de seu país de origem e vai para outro. Um exemplo,
Um brasileiro que vai para Portugal, ele está emigrando do Brasil para Portugal. Para nós, ele é um emigrante, porque ele saiu do país. Imigração. O que é isso? Imigração acontece quando um país recebe indivíduos de outros países. Exemplo, o caso dos Estados Unidos, que recebe muitos mexicanos. Então, os mexicanos nos Estados Unidos são imigrantes, porque os Estados Unidos recebeu eles, né, de outros países. Então, essa que é a diferença entre imigração e migração. E quais são os tipos de migração? São várias, né? Nós temos, por exemplo, a migração definitiva, quando o migrante não retorna para a sua região de origem. Por exemplo, os imigrantes portugueses, quando vieram para o Brasil no período colonial. A sua maioria não retornaram, né? Vieram para colonizar o país e não voltaram mais. Então, essa foi uma migração definitiva. Ela pode ser temporária, ou seja, quando o migrante fica na região para onde migrou por um tempo determinado. E aí nós temos o exemplo dos estudantes que fazem intercâmbio no exterior. Hoje, mesmo aqui no Brasil, nós temos muitos estudantes que vão fazer intercâmbio no Canadá e, quando terminam seus estudos, retornam para o país. Então, essa é uma migração temporária. Temos também o conhecido êxodo rural, que é bastante comum aqui no país, né, onde há uma saída, né, da população rural que vai para as zonas urbanas, ou seja, quem mora no campo vai para a zona urbana, vai para a cidade. Então isso aí é conhecido como êxodo rural. Temos a migração planejada, quando é realizada a fim de cumprir um objetivo. Como exemplo, eu citei trabalhadores que vão para outros países para realizar uma determinada construção. Então há todo um planejamento para essa migração. Quando termina-se essa construção, eles retornam para o seu país de origem.